novo. Boa noite. Boa noite. Olha, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Márcio Frias, e eu sou aqui de Franca, eu moro em Franca, e eu vou contar rapidinho o que eu faço, para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Eu moro lá no Jardim Piratininga. Eu nasci aqui em Franca, eu tenho 46 anos, eu nasci em 69. Minha família está aqui, meus pais foram embora para Santo André, lá eles tiveram 3 filhos, e aí voltaram para Franca em 69, e eu nasci aqui em Franca. E aí comecei a trabalhar muito jovem, eu era professor de inglês, aí um dia eu ganhei um MBA num país chamado Singapura, e eu fui embora e fui morar na Ásia. E eu tinha um sonho de falar em público. Desde criança, o meu sonho era ser palestrante, e eu não conseguia falar em público. E aí eu fui para a Ásia, fui embora para Singapura, e lá eu tive uma graduação, eu me formei em coaching, e isso mudou minha vida, me transformou, e eu voltei da Ásia palestrante em 99, há 17 anos atrás. E hoje eu trabalho em 17 países, eu viajo o mundo inteiro fazendo palestras, na Europa, nos Estados Unidos, e hoje eu tenho alguns clientes aqui em Franca. Vou falar para vocês rapidinho o que eu faço, para vocês entenderem como eu vim parar aqui. Tem uma profissão chamada coach. Hoje eu sou um coach. O que eu faço? Eu sou um personal trainer. Alguns empresários me contratam. Eu dou aula de pensamento estratégico e inteligência emocional. E alguns empresários me contratam, e uma pessoa que me contratou foi a presidente de uma associação de APAES. Tem uma associação de umas 300 APAES, mais ou menos, é assim, a presidente, a sede aqui em Franca. E ela me contratou para eu ser o personal coach dela, eu dou aula para ela. Só que ela aproveitou e quis fazer isso com a equipe de trabalho dela também. E aí eu comecei a dar aula de gestão estratégica para uma equipe de pessoas. No meio dessa equipe tem uma psicóloga, o nome dela é Carla, e que vem aqui. Aí foi a Carla que falou desse grupo aqui para mim, e eu só de ouvir falar, eu fiquei assim muito, como que eu vou explicar para vocês, só de ouvir falar, não é que eu me sensibilizei, mas eu me identifiquei, essa é a palavra que eu queria usar. Eu me identifiquei muito com a causa e com as razões, a razão de existência desse grupo. Eu me identifiquei muito com isso, e eu falei, cara, se eu pudesse, ela falou assim, eu queria muito que elas te ouvissem, que aquele povo te ouvisse. Eu falei, cara, eu quero muito falar para eles, vamos organizar uma data, e aí nós falamos isso no ano passado, para vocês terem uma ideia. E eu viajo muito, eu trabalho bastante, eu viajo no Brasil e fora do Brasil. E aí, esse ano, no começo desse ano, nós conversamos, ela falou, Márcio, vê a data, 19 de abril, uma terça-feira, vê como é que está. E aí deu certo. E aí eu vim aqui, por isso que eu estou aqui hoje, é por causa de um trabalho que eu tenho lá fora, e eu conheci a Carla, e a Carla ajuda vocês, é isso? Ela participa aqui, né? Até achei que eu ia encontrá-la aqui. E aí a Carla acabou me falando da Zelma, é Zelma, né, Zelma? Aí ela me falou da Zelma. Ela falou, você precisa conhecer a Zelma, e aí eu comecei a conversar com a Zelma no telefone, mas nós conversamos muito poucas vezes. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito honrado de estar aqui nessa noite. Eu espero que eu possa contribuir com vocês. Já vou avisar que se vocês não gostarem do conteúdo, foi preparado com muito carinho, com muito amor. Mas se gostarem, Zé, eu vou pedir para você me chamar de novo. Mas se gostarem, eu espero realmente que eu possa contribuir com vocês. Muito bem. Eu queria saber quem está aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão, gente. Olha, tem bastante gente aqui, como eu, vocês também estão aqui pela primeira vez. Então, Zé, nós somos muito bem-vindos, né, Zé? A Zé já falou isso. Olha, vocês são muito bem-vindos, bem-vindas aqui. E quem já está aqui há algum tempo, levanta a mão só para eu conhecer todo mundo. Olha, que legal, muito bom, muito jóia. Eu queria pedir para quem puder, por gentileza, quem puder, vamos colocar de pé nesse momento, por favor. Só quem puder. Você está com problema de saúde, está com uma criança no colo, fica quietinho, isso.
Agora você dá um abraço bem gostoso em alguém e fala assim, olha, essa noite vai ser especial. Vai lá, todo mundo, vamos lá. Muito bom, muito bom. Pode sentar, por gentileza. Isso, obrigado. Ótimo, muito bom. Muito bom. Eu vou ser rápido, vou ser bem objetivo. Eu quero dizer para vocês que eu não vou fazer uma palestra aqui. Eu não vou fazer o que eu faço lá fora. Lá fora eu faço palestras, eu dou aula, eu moro na pós-graduação no Franco. Mas, assim, eu gostaria, quem faz o que eu faço, tem que estudar algumas ciências. Então tem uma ciência chamada neurolinguística, e eu preciso estudar muito isso para fazer o que eu faço. E a neurolinguística diz, tem uma lei que fala assim, pessoal, que a informação atinge o cérebro e a experiência atinge o coração. Entendeu? Informação atinge o cérebro, experiência atinge o coração. Então hoje eu não vou fazer palestra, hoje eu não vou dar aula, hoje eu não quero trabalhar com as informações que eu trabalho lá fora. Mas se eu puder, eu quero passar algum tempinho aqui com vocês, falando de experiência. Eu quero trocar uma informação com vocês, que pode te ajudar. Todo mundo preparado? Vamos lá? Eu sei que vocês estão assim, bem atenciosos, eu quero agradecer demais a atenção de vocês. Queridos, todos nós que estamos aqui, nós passamos por momentos que nós não planejamos. Nós passamos por momentos que nós não desejamos. Nós passamos por momentos que nós não planejamos. Nós passamos por momentos que nós não gostaríamos de ter passado. E quantos aí fora já passaram e ainda vão passar? Por incrível que pareça. E o que nós precisamos entender é que o nosso futuro depende muito do tipo de resposta que você dá para aquilo que te acontece. O tipo de resposta que você dá para aquilo que te acontece. Muitos de nós, ou todos nós, lidamos com perdas. E eu quero que você preste muita atenção nessa nossa conversa. Quero que você evite o máximo de alguma coisa desviar a sua atenção. E eu vou ser rápido, vou ser objetivo. Muitos de nós enfrentamos desafios, alguns de nós, desde muito cedo. Desde muito cedo. E daqui a pouco você vai saber por que eu estou falando isso. Eu não sei quantos de vocês aqui, nós estamos no terreno, nós estamos num ambiente que pode ser comum que eu vou falar agora. Mas assim, às vezes você já viu alguém com depressão, às vezes você, é muito provável, por estarmos onde nós estamos, você já passou por depressão. Agora deixa eu te dizer uma coisa, pior do que você ver alguém com depressão, um adulto com depressão, olha só essa história, Paulo, é você ver, gente, vocês talvez não imaginam ou já viram uma criança com depressão. Gente, olha, ver criança com depressão, quer ver? É seu filho? Quantos anos ele tem? 12? Como é que é teu nome? Vem cá, André, deixa o povo te ver aqui, vem cá. 12? 12 anos? Como é que é? Gente, 12 anos, Santo André, obrigado, viu? E aí, você é tímido, André? Eu também sou, isso que é a minha cabeça, né, para ver se eu tímido. E aí, pessoal, aqui em Franca uma vez, teve um menino de 10 anos, um pouquinho mais novo que o André. A mãe pegou, levou ao médico, e chegou lá no médico, ela falou assim, um psiquiatra, ela falou assim, doutor, meu filho está aqui, seu paciente, tomando os remédios que o senhor deu, remédio controlado, tarja preta. Olha só que história, gente. E ela disse assim, olha, doutor, ele saiu da escola, já não está estudando mais, saiu o ano passado, esse ano não está estudando mais, tomando remédio controlado, depressão profunda, e ele, só que os irmãos dele estão falando de viajar, e ele está querendo, agora ele está falando de viajar junto. O senhor não acha que é uma melhor? Posso deixar ele ir?
Gente, estava assim, o médico na mesa assim atrás, a mãe e o menino. Aí o médico falou assim: minha senhora, a senhora ainda não entendeu. O seu filho, ele tem síndrome do pânico. Ele tem perda parcial de memória. A memória dele é toda danificada. Ele tem depressão profunda. O seu menino, ele não pode viajar porque ele está para ter um surto. Aí a mãe, muito simples, né, falou assim: surto, doutor? Como assim? Aí o médico falou assim: ele vai enlouquecer. A gente só não sabe quando. Agora imagina se ele enlouquece em casa, é um transtorno. Imagina se ele estiver viajando e enlouquecer. Ele pode sumir, ele pode. Gente, vocês não podem deixar esse menino sair com vocês. Gente, a mãe pegou o menino, levou para casa, morava numa casinha de Boara. Chegou em casa, o menino sentou no tapete e ele abraçou o joelhinho e só tremia e chorava. Aí a mãe, muito simples, sentou no sofá assim e falou assim: filho, vem cá, senta aqui. E ela sentou do lado dele, do lado dela, e colocou a cabeça dele no colo dela. E começou a passar a mão assim nele, ó. E falou assim: meu filho, qual que é teu sonho? Gente, verídica essa história. Aí o menino falou assim: mãe, como é que chama aquele homem que meu pai traz umas fitas de vídeo aqui em casa e meu pai fica assistindo aquele homem falando umas coisas bonitas? Aí a mãe falou assim: ontem seu pai estava assistindo uma fita do Lair Ribeiro. Ô mãe, o que ele faz? Aquele homem lá é palestrante. Aí o menino falou assim: mãe, eu queria fazer o que ele faz, mas o médico falou que eu vou ficar doido. Gente, vocês acreditam? Na hora a mãe segurou o queixo do menino e falou assim: filho, olha para mim. Aí ela disse assim: olha, eu tenho você, você me tem, nós temos a Deus e Ele nos tem. Fez assim, Ele nos tem. E falou assim: olha, você não vai enlouquecer e eu não vou morrer enquanto eu não ver você fazendo palestra. Gente, o tempo passou. Em 2005 veio um palestrante aqui em Franca, da África do Sul, e ele veio fazer uma palestra para 1000 pessoas. E eu sou intérprete. Então me contrataram, eu ficava do lado dele e eu fazia a palestra consecutiva, sabe assim, falava uma frase: good evening, it's a nice pleasure to be here with you. Aí eu ficava do lado dele falando assim: boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com você. E a coisa foi uma hora de palestra mais ou menos, e teve uma hora que ele parou para tomar água. E quando ele parou para tomar água, eu aproveitei o time dele, peguei uma garrafinha e virei na minha boca. Quando eu virei a garrafa na minha boca, o meu olhar cruzou com o olhar da minha mãe, que estava assim na primeira fila. E embora não tivesse nenhuma comunicação verbal, a minha mãe conversou comigo no olhar. E a minha mãe falou assim: olha, eu te falei, quando você tinha 10 anos, que o médico falou que você ia enlouquecer. Eu te falei que você não ia enlouquecer e que eu não ia morrer enquanto eu não visse você em palestrante. Gente, vocês acreditam que eu sou um milagre? Será que você acredita nisso? Eu era desenganado pelo médico. Como assim? O médico falou para minha mãe, falou assim: olha, o cérebro dele, a mente dele, a estrutura emocional. Gente, hoje eu dou aula de inteligência emocional, você acredita nisso? E o médico falou assim: olha, não tem jeito. Não tem jeito. Esse menino não tem jeito, ele não vai voltar a estudar. Todo o sistema cognitivo dele, todo o aprendizado dele, a capacidade de aprendizado está ameaçada. Esse menino, ele vai perder, assim, ele vai perder a gestão mental dele, ele vai perder paulatinamente, e esse menino você vai internar em um hospício e ele vai enlouquecer. Márcio, por que você está contando isso? Porque a sua vida não é fácil, a minha também nunca foi. E hoje eu vim aqui porque nós temos histórias muito parecidas. Sabe por quê, gente? Uma vez, vou contar para você uma coisa. Uma vez, é muito importante você ouvir esse começo, porque vocês estão me conhecendo agora. E eu também estou conhecendo vocês. Então eu preciso contar um pouquinho da minha vida
para já já eu chegar onde eu quero chegar. Porque eu estou começando o raciocínio agora para você me conhecer. Mais um dia. E aí a vida passou. Aí eu sarei, eu fiquei curado, eu virei profissional, eu comecei a viajar o mundo inteiro, hoje eu dou aula para médico, para advogado, mas eu não quero que você me entenda mal. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de um futuro. Eu estou falando de uma história de vida. Mas aí, gente, por eu ser palestrante, a Universidade de Franca, a Unifran, uma vez me contratou. E é interessante você guardar essa data, 30 de outubro de 2009. 30 de outubro de 2009, eu fui fazer uma palestra na Unifran. Gente, tinha 500 alunos naquele teatro central da Unifran. Estava até bonito. Olha, o que nós vimos aquele dia, o que nós brincamos, o que nós nos emocionamos, foi muito legal. Eu gosto muito, eu falo muito para universitários, falo muito para a faculdade. E aí, gente, nós brincamos, eu falei 1h30. Foi muito legal. No final, abriram para perguntas. E eu estava falando do André, mas é sério, embora não pareça, eu sou tímido. E aí abriram para perguntas, eu falei, vamos ver o que acontece. E uma moça levantou a mão. E ela falou assim, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, claro. Ela falou assim, palestrante motivacional não tem problema? Aí eu falei assim, como assim? Ela falou, não, porque do jeito que você fala aí, a impressão que dá, quando ela falou isso, gente, todo mundo ficou no silêncio, e me olhando assim, para ver a minha reação. E a moça falou assim, porque do jeito que você fala aí, a impressão que dá é que você não mora aqui. A impressão que dá é que você não tem problema, a impressão que dá é que você mora em Marte, você pega um disco voador, vem aqui, faz sua palestra e vai embora. E ela começou a falar assim, você sabe o que é doença? Você sabe o que é banco? Você sabe o que é duplicata? Você sabe o que é velório? Aí eu comecei a perceber que aquela moça estava com problema. E eu fui deixando ela falar, ela falou, todo mundo ficou quietinho. Aí eu falei assim, aí ela parou. Aí eu falei assim, qual é seu nome? E ela disse assim, Natália. E eu falei assim, Natália, hoje é 30 de outubro. Eu fechei esse contrato aqui, para vir aqui na Unifran, em junho. Faz 4 meses, Natália, que eu assumi esse compromisso aqui e hoje eu estou aqui. Natália, nós rimos, nós brincamos, nós aprendemos, mas há 30 dias atrás, Natália, 30 dias, Natália, eu estava internando a minha esposa. 30 dias. Jovem, com 40 anos, faleceu, 42. Um câncer de mama. Veio, ela foi em tratamento 9 meses, foi curada e recebeu alta. Como eu viajo muito, nós fomos para a Itália, para o Egito, para Israel, para comemorar a cura dela. Aí quando nós voltamos, eu fui fazer uma palestra no congresso de liderança em Balneário Camboriú. Ela foi comigo, vamos passear. Aí voltamos, uma dor no estômago, uma coisa esquisita. Falei, isso não é nada não, mas vai lá no médico para olhar. 20 dias. 20 dias. E eu fiquei com uma menina de 4 anos. 4 anos. A princípio, eu não acreditava. A princípio, o meu sonho era assim, gente, era acordar de manhã. O meu sonho era assim, era acordar de manhã e falar assim, nossa, você não sabe o pesadelo que eu tive. Ixi, sonhei que você tinha morrido. E minha vida, minha casa, nossa casa, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Só que aí passou um dia, eu acordava, passou outro, passou outro, passou outro. E aí eu fui percebendo que eu não estava sonhando. Eu fui percebendo que era uma verdade. Que era uma verdade. Márcio, por que você está contando isso? Porque eu não quero que você pense assim, e eu sei que você não está assim. Fácil ele vir aqui e falar alguma coisa. Ele não sabe o que eu tenho.
ele não está no meu lugar. Ele não sabe o que é perder uma pessoa. Você. E aí, gente, teve um dia, eu não quero falar de religião, e teve um dia que assim, olha, eu não sabia que silêncio doía. Não sabia, eu nunca tinha sentido dor de silêncio. Eu sei, eu tenho certeza. Gente, silêncio dói. E aí foi dando 1h da manhã, eu não dormia, foi dando 2 horas, vai escutando. Quando deu 2 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Aí eu sentei na minha cama, e da minha cama eu via a minha filha lá no quarto dela. Por quê? Porque eu não terceirizei, não dei para ninguém, já chamei a família e falei, ó, quem quiser me ajudar, cuidar, é muito bem-vindo. Mas o endereço dela é aqui, a casa dela é aqui, ela mora aqui, essa é a referência, o quarto dela é esse, essa é a referência. Bom, aí eu sentei e ficava olhando a minha filha lá na cama dela. Aí, gente, eu não dormia, eu fui para a sala. Aí eu fui para a sala, né, eu tenho esse hábito, e aí eu ajoelhei lá no sofá, no cantinho que eu tinha lá na casa onde eu morava, hoje eu moro no outro apartamento. E aí eu comecei a conversar com Deus. Aí eu falei assim, olha, eu sei que o senhor é mais inteligente do que eu. Agora eu não entendo. Por que o senhor fez isso? Não entendo. Mas assim, olha, eu queria que o senhor falasse comigo. Queria mesmo, eu queria ouvir sua voz. Eu queria que o senhor falasse comigo, porque eu não estou entendendo. Mas eu sei que eu sou imperfeito. E que o senhor é mais inteligente do que eu. Eu estou precisando te ouvir. Gente, 3 horas da manhã, nada. 4 horas da manhã, nada. 5 horas da manhã, nada. 5h40, o sol começou a nascer, eu cansei. Aí eu sentei e falei, eu vou dormir. Aí, gente, eu falei assim, mas antes de eu dormir, eu falei assim, olha Deus, no momento em que a minha casa virou de cabeça para baixo, se o Senhor não tem nada para me falar, eu tenho para te falar. E eu quero te falar que mesmo não entendendo o que o Senhor fez, eu sei que o Senhor é mais inteligente do que eu. E eu sei que o Senhor tem um motivo. Então a única coisa que eu te peço, cuida de mim, cuida da minha vida. Gente, vocês acreditam, quando eu falei assim, ele falou comigo. E ele falou assim, olha, você e a minha clara estão na palma das minhas mãos. E eu vou cuidar de vocês. Vou cuidar de vocês. Deus me trouxe aqui nessa noite para te falar que Ele está cuidando de nós. Sei se você acredita nisso. Está cuidando de nós. Cuidando. Na palma das mãos dele. Mas aí, naquele dia lá, pronto, agora eu vou entrar por que eu vim aqui hoje. É que antes você precisava conhecer um pouquinho de mim. Entendeu? Para você não pensar assim, ó, quem é ele? Quem é ele? Para falar alguma coisa da minha dor. E aí, gente, lá onde eu dou aula, tem uma matéria, tem uma palavra que eu utilizo muito lá. E nesse dia que Deus falou comigo, Ele me lembrou dessa palavra. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Gente, tem um princípio da física que chama-se resiliência. E o que é resiliência? Resiliência é uma propriedade da física. E eu te explico o que é. Se você pegar um pedaço de papel, se você pegar uma espuma, um pedaço de esponja, e amassar uma esponja e colocar em cima da mesa, rapidinho, a esponja volta. Por quê? Porque ela concentra, ela retém energia e ela libera energia. Quando ela libera energia, isso é resiliência.
Então, na física, resiliência é a capacidade de um corpo de voltar ao estado normal depois de ter sofrido uma pressão ou uma ruptura. Todo mundo entendeu? Por exemplo, quando você está assistindo uma luta de boxe, no MMA, que o sujeito leva um soco muito forte na cara e cai, você fala assim, ó, agora ele não levanta mais, e de repente ele levanta e fala, ó, juiz, eu aguento mais um pouquinho. Isso é resiliência. O que é resiliência na psicologia? É a capacidade que uma pessoa tem de voltar ao estado relativamente normal depois de ter sofrido uma perda, depois de ter sofrido uma tragédia. Vou te dar um exemplo. Eu conheço pessoas que foram amputadas e hoje estão na Paralimpíadas. Isso é resiliência. Então, resiliência é uma capacidade que a pessoa tem de voltar ao estado normal depois de ter sofrido na vida algum acidente, alguma perda, alguma coisa que você não projetou. E teve uma sexta-feira, pessoal, em 2009 ainda, que eu saí, estava muito angustiado, e eu saí com um grupo de jovens para fazer um social. O pessoal fez um macarrão, um marmitex, nós passamos lá, pegamos e fomos levar para alguns lugares aí. Gente, vocês acreditam? Eu cheguei numa vila, eu cheguei num bairro, e eles começaram a entrar em umas ruas lá, e eu vi um sujeito sentado assim, num meio-fio, na calçada, e eu cheguei e sentei perto dele. Eu falei assim, qual é seu nome? Aí ele falou assim, Newton, nome do meu pai. Aí eu falei assim, ele falou assim, o seu? Eu falei, meu nome é Márcio. Eu falei assim, eu posso pegar outro cara, eu trouxe um macarrão para você? Ele falou, obrigado. Eu falei, Newton, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei assim, como é que você veio parar aqui? Eu perguntei isso também. Aí ele falou assim, Márcio, minha casa era redondinha, cara. Minha casa funcionava muito bem. Eu, minha esposa e minha filha. E a minha esposa saiu para trabalhar de bicicleta de manhã, veio um carro, bateu atrás da bicicleta, minha esposa bateu a cabeça do meu filho e faleceu. Ele falou assim, eu tenho uma menina de 4 anos, eu não acreditei quando ele me falou assim. Era um retrato da minha situação. Aí ele falou assim, eu tenho uma menina, e assim, eu comecei a sentir muito a falta da minha esposa. E aí, na sexta-feira, eu já saía da fábrica, e eu ia beber. Aí a minha mãe, alô, som. Aí, alô, som. Eu acho que é a pilha. Tem aqui? Tem? Você me ajuda aqui, por gentileza? Está me ouvindo atrás? Tá? Aí, pessoal, aí eu conversando com o Nilton, ele falou assim, Márcio, aí eu comecei a beber, e já ligava com a minha mãe lá em casa, que eu não ia passar lá para pegar minha filha. E aí, Márcio, aí segunda-feira de manhã eu já perdi o horário na fábrica, e aí eu não voltei mais. Aí eu fiquei aqui. Pessoal, aí esse aí eu fiquei aqui, não é que eu sou melhor que ele, mas eu só estou te dando um exemplo. O que faltou para ele, pessoal? Resiliência. Repete comigo, por favor. Resiliência. Resiliência. Essa palavra é muito importante, gente. Sem ela, você descarrilha. Entendeu? Sem ela, você não volta. Pessoal, quando você não tem resiliência, o que acontece? Você é depois. Ó, se não der certo, fica tranquilo, o pessoal está ouvindo aqui, viu? Pode ficar tranquilo. Mas acendeu a luzinha. Não. Faz um teste, fala uma coisa. Alô, som? Tudo bem. Liga desligado. Vamos ver aqui. Tem um contato. Pessoal, só um minutinho. Alô, som. Alô? Ei, meu técnico aqui, sem esse técnico aqui. Gente, vamos dar uma salva de palmas para o Paulo. Você foi a solução. Olha como é que fica mais confortável. Pessoal, resiliência é muito importante.
é fundamental. Todos os dias, nós que estamos aqui, precisamos pedir para Deus, se você não acredita em Deus, para o que você acredita, te dar resiliência. E eu preciso, por quê? Porque antes eu queria apresentar uma pessoa para vocês. Posso apresentar rapidinho? Ana Clara, vem cá, filha. Minha filha está aqui, gente. E assim, olha, super madura, vou apresentar para vocês. Ela sabe o conteúdo da minha conversa com vocês. Eu não estou agredindo nada, eu não estou criando nenhum constrangimento. Vamos dar uma salva de palmas, gente? Gente, embora seja loira e eu moreno, é minha filha, vocês acreditam? Gente, Ana Clara é uma bênção na minha vida. Ana Clara é o maior tesouro que eu tenho. Vocês acreditam que ela trabalha comigo? Tem uns eventos que eu faço no Power Hotel. Ana Clara distribui as pastas, os folders lá. Se a recepcionista não vai, a Ana Clara quer lugar. A Ana Clara é, a senhora, uma bênção e um milagre. E a Ana Clara é um dos grandes exemplos que eu tenho de superação. Vocês acreditam? Acreditam nisso? Acreditam que eu olho para a estudante samaritana, está no 6º ano, 5ª série, tem 11 anos, e assim, somos eu e ela em casa, e a casa funciona muito bem. Ontem ela fez uma jantinha para nós, estava uma delícia, um arrozinho com bife, salada. Qualquer dia você for na minha casa, tem arroz, bife, salada, macarrão. Esse você pode escolher café ou cappuccino. Sério. É uma propaganda legal aqui, né? Se alguém me falar, eu quero jantar lá, não vai decepcionar não, hein? Certo? Legal? Você quer sentar aqui ou quer ir para lá? Então vai para lá, vai para lá. Aí, pessoal, um exemplo de superação. Um exemplo. Márcio, por que você trouxe a Ana Clara aqui hoje? E por que você apresentou a Ana Clara? Por causa de um menino que me procurou na semana passada. Parece que as coisas, parece não, eu creio assim, que Deus vai preparando os caminhos e as coisas, e tudo vai conspirando a favor. Porque na semana passada, um moço me procurou, um jovenzinho de 15 anos, pedindo ajuda. Gente, ele me pediu uma coisa que eu não acreditei no que ele estava me pedindo. Por quê? Paulo, você acredita? Porque eu vivi aqui hoje. Eu vou contar para vocês. O menino chegou para mim, nós estamos falando de resiliência, que é uma característica. Resiliência é uma habilidade, é uma competência comportamental que você precisa ter. E devagarzinho eu vou te falando sobre isso. O que é resiliência? Capacidade que você tem de não se prostrar. Capacidade que você tem de não deixar com que a sua alma vá junto com quem já foi. E deixa eu te dizer outra coisa. Jamais eu quero aqui faltar com a consideração, com a honra ou com o amor dedicado a quem não está mais conosco. Entendeu o que eu falei? Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Mas eu preciso te contar uma história que aconteceu comigo na semana passada. Um jovem de 15 anos chegou para mim e falou assim: Márcio, ele trabalha numa empresa que eu vou fazer uma palestra. Ele falou assim: Márcio, queria conversar com você um pouquinho. Eu falei: olha, eu estou arrumando aqui minhas coisas, estava projetando. Eu falei: Márcio, eu falei assim: como é que é teu nome? E aí ele falou assim, por isso que eu lembrei, ele falou assim: Paulo. Eu falei assim: Paulinho, é o seguinte, eu estou guardando minhas coisas aqui, vai falando que eu estou te ouvindo. E eu estou te dando atenção. Ele falou: não, tudo bem. Ele falou: Márcio, sabe o que é, cara? Faz 3 anos que o meu irmão faleceu. E o meu irmão, ele foi atropelado. Faz 3 anos isso. Aí eu parei. Falei: e aí? Aí, gente, quando eu olhei para ele estava chorando. E eu achei assim, que era por causa, né, porque da história que ele estava me contando, ele falou assim: Marcos, é assim, ó, você faz palestra em tal lugar. Não faz? Eu falei: faço. Ele falou assim: então, aquela secretária, sim, é ela que é minha mãe, eu sou filho dela. Eu falei: eu conheço sua mãe, velho. Ele falou: então. Ele falou: Marcos, desde que o meu irmão faleceu, a minha mãe faleceu junto.
E ele falou assim, pessoal, ele falou assim, Márcio, eu sou, ou eu estou, um órfão de mãe viva. Ele falou assim, Márcio, o meu pai está viúvo de mulher viúva. Gente, eu comecei a entender o que ele estava falando. E eu sei que vocês estão entendendo também. Aí um dia, um sábado de manhã, daquele outubro de 2009, eu acordei, abri os olhos de manhã e falei assim, eu não vou levantar daqui. Não vou levantar. Aí, gente, o que acontece? Um amigo meu me ligou. E ele sabia pelo que eu estava passando, ele falou assim, Márcio, vamos num churrasco comigo? Eu falei, não vou, não estou afim. Gente, olha quem chegou, a Carla. Carla, hoje eu já falei de você aqui. Já agradeci a Deus por eu estar aqui e falei em agradecer a você, que você foi a ponte para eu chegar aqui. Muito obrigado. Aí, pessoal, vai escutando. Ele falou isso para mim, ele falou, Márcio, acabou. Aí eu disse assim, gente, ele falou assim, aí voltando pro meu amigo falou assim, vamos no churrasco? Eu falei, não, hoje eu não saio dessa cama. E não sei se eu saio mais. Aí ele é muito, assim, ele sabe mexer comigo. Ele falou assim, isso, faz isso mesmo. Porque a Ana Clara, ele conhece a minha filha, ele falou assim, porque a Ana Clara, Carla, essa menina atrás de você é a Ana Clara, minha filha. Aí ele falou assim, pessoal, ele falou assim, porque a Ana Clara já ficou sem mãe. Então agora o pai enfia no fundo de uma cama mesmo e espera alguém passar aí para pegá-la e cuidar dela. Gente, quando ele falou isso para mim, ele conseguiu mexer comigo. Aí eu levantei, tomei um banho e falei, não, pode passar aqui que eu vou com você. Muito bem. Márcio, por que você está contando, por que você está falando essas coisas? Porque eu sei que esse grupo aqui tem pessoas aqui em diferentes estágios. Eu sei que eu sei que tem pessoas aqui que já estão ajudando outras pessoas. Eu sei disso. E sei que tem pessoas que estão aqui pela primeira vez. Eu não sei o momento que você está passando. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Eu sei que resiliência envolve 3 coisas. Nessa situação pela qual nós passamos. Primeiro, guarda isso no seu coração. Você é um tripé. Corpo, alma e espírito. Então, número 1, você precisa cuidar de você. Talvez esse momento seria o melhor momento para você ouvir isso. Mas eu tenho que falar isso. Você precisa cuidar de você. Porque lá na casa desse menino que eu conheço, ele falou assim, Márcio, eu já perdi meu irmão e eu estou vendo que eu vou perder minha mãe. Entendeu o que eu falei? Então você precisa cuidar de você. E eu não sei se você acredita nisso, mas eu sei que Deus está falando com pessoas. Você precisa cuidar de você. Muito. Você precisa fazer uma caminhada. Você precisa fazer uma academia. Sabe por quê? Porque já faz muita falta na sua casa. E esse menino chegou para mim e falou, Márcio, estou ficando sem mãe. Meu pai, Márcio, estou ficando viúvo. E tem uma pessoa lá dentro da nossa casa, Márcio, ela não comemora o meu aniversário. Márcio, que culpa tenho eu começo a me sentir culpado. Márcio, ela não comemora o meu aniversário. Márcio, que culpa tenho eu? Márcio, ela não faz uma janta para nós mais. Márcio, que culpa tenho eu? Como eu queria que ele estivesse com a gente. E assim, eu não conheço você. Eu sei assim, tomara a Deus que você esteja num outro estado, numa outra vida.
Mas eu vou te contar por que eu estou falando isso. Porque embora você... Bom, então primeiro cuidar do corpo, da sua alimentação. Você é uma joia preciosa que precisa de cuidado. Tem poucos homens aqui, mas eu queria falar só um pouquinho com os homens, com todo o respeito que eu tenho por vocês. Nós homens, nós somos muito fechados. E nós nos calamos. E nós não falamos, ou falamos pouco. E nós vamos ficando ensimismados. E a gente fica quieto. E a gente fica mudo. Mas lá dentro, só Deus sabe como nós estamos. E eu queria te encorajar. Mas olha, gente, Deus sabe, eu sei que a Carla confia em mim de ter me convidado para estar aqui. Eu estava dizendo, cara, eu não posso, cara, se por incrível que pareça, eu não posso dizer que eu estou super feliz de estar aqui. Você consegue entender essa palavra que eu falei? Eu queria que a gente queria que isso aqui fosse um clube de festa, entendeu? Mas eu entendo o propósito. E eu já agradeci a Deus a oportunidade de eu estar aqui, quem sabe ser útil na vida das pessoas. Porque nós temos pessoas aqui, cara, que estão aqui pela primeira vez. Então eu não sei em que estágio cada um aqui está. Mas uma coisa eu sei, você precisa cuidar de você. Segundo, você é hardware, e você é software. Consegue entender essa linguagem? Alma, psique. Alma no latim, psique, sede das emoções. E se você não cuida disso, existe uma coisa chamada doenças psicossomáticas. O corpo vai adoecer. O corpo vai adoecer. Entende o que eu falo? E o olhinho brilha mais. Vai apagando. E sabe o que a gente precisa, pessoal? Fazer o que vocês estão fazendo. Olha, quem está aqui pela primeira vez, preste atenção. Buscar ajuda. Busque ajuda. E você que está aqui, o casal, esse é o conselho que eu te dou. Marido, venha junto. Não se cale. Porque o choro daquele menino, gente, olha, me incomodou demais a conta. Ele falou assim: Márcio, meu pai ficou viúvo e a mulher está dentro de casa. Márcio, mas eu já percebi também que a minha mãe está viúva, porque meu pai também já se calou. E eu, Márcio, estou órfão de pai e mãe, os dois lá em casa, porque era só eu e meu irmão. Aí ele falou assim: Márcio, tem como ajudar? Eu falei: tem sim. Aí tem os caminhos, não sei se vem aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: busque ajuda. Não fique sozinho. Não se isole. Aí vocês lembram quando eu falei assim para vocês? Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês rapidinho. Em 1912, pessoal. Pessoal, tá chata essa conversa aqui. Estou acabando já, né? Tá? Às vezes você está. Olha, me deram até 9 horas para falar, são 10 para as 9. Então eu vou ser pontual, do Zé. É claro, assim, é uma pergunta que o palestrante nem deve fazer, porque as pessoas são tão educadas que ninguém vai fazer assim, ó, tá muito chato isso aqui. Mas assim, não acredito que cabe aqui hoje uma palestra não é, eu acredito que hoje tem experiência. Não é isso? Experiência. Né? Em 1912, William Stern, um cientista sueco, ele criou a teoria do QI, porque precisava classificar as pessoas. QI, quociente de inteligência. Isso veio, pessoal, até a década de 80, ainda muita gente usa isso como ferramenta. Em 80, só para completar a história, veio a teoria das inteligências múltiplas. Um é bom em matemática, outro é bom em música, o Márcio tem inteligência verbal, o outro sabe pintar. Aí, na década de 90, veio a teoria da inteligência emocional. A pessoa tem que saber viver sob pressão, tal. Gente, no ano 2000, lá em Harvard, tem um hospital
E tinha uma ala lá de doentes terminais. E o médico falou assim: olha, não tem mais jeito. Um casal de cientistas da Harvard, porque de 30, 6 reverteram o quadro. O que era irreversível, eles conseguiram reverter. E um casal de cientistas foi estudar esses 6. E aí, pessoal, eles descobriram o seguinte: que dentro das muitas características deles, sabe quantos eram ateus que falavam assim: eu não acredito em Deus? 0. E aí a Harvard University, agora no ano 2000, atestou que nós temos uma inteligência espiritual. O que significa isso? Significa que, falando de resiliência, igual eu falei, a ciência já atestou o seguinte: quem fala que acredita em alguma coisa sobrenatural tem mais poder de resiliência do que quem se diz ateu, ou quem acredita em absolutamente nada. Entendeu o que eu falei? É isso. Eu não estou falando de religião aqui. Eu estou dizendo o seguinte: que você precisa acreditar em alguma coisa. Porque quando você crê no sobrenatural, o seu cérebro perde a noção de impossível. Muito bem. Então eu falei para você o seguinte: olha, você é corpo, precisa cuidar do corpo, precisa cuidar da alma e precisa cuidar do espírito. Márcio, por que isso? Porque senão as pessoas que estão à sua volta, que já choram o luto de um, vão começar a lamentar a ausência do outro. Só, gente, que é uma ausência presente. Entendeu o que eu falei? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós precisamos pedir muito para Deus nos dar forças. Olha, casais, pega o maridão, pega a esposa, vai fazer uma caminhada, conversa, abre o coração, dedica tempo para os seus filhos, vê o que eles gostam de fazer, aproveita essa oportunidade, aproveita hoje para tomar algumas decisões. Você vai dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor sabe o quanto é difícil, mas eu vou me esforçar. Zé, você acha que eu estou falando bobeira aqui? Não, você acha que faz sentido essas coisas que eu estou dizendo? Gente, isso é resiliência. Isso é resiliência. E aí, lembra que no começo eu contei para vocês assim, que eu falei assim: olha, que Deus cuida de nós? Só, gente, presta atenção. Você não tropeça em anjo por aí. Não abre uma boca nessa parede aqui para conversar com você. Sabe que jeito que Deus vai cuidar de quem está chegando aqui pela primeira vez? Usando essas outras pessoas que já estão aqui há algum tempo e que já têm uma caminhada. Deus vai te usar para cuidar de outras pessoas. E, consequentemente, você vai estar sendo cuidado. É um dia após o outro. É um dia após o outro. E aí, você vai ser instrumento para trazer outras pessoas para cá, para serem ajudadas. E o tempo vai passando, e Deus vai comportando o seu coração, e você vai criando uma musculatura, você vai ficando resiliente, sem perder o amor, sem perder o respeito, a honra, o carinho, por quem já não está mais conosco. Mas, sendo extremamente importante na vida de quem está. Qual foi a última vez? É que eu falei aqui, tem pessoas de vários estados. Talvez você está ouvindo coisa aqui que você nem precisava ouvir mais. Mas não tem como eu saber. Então assim, eu até te peço desculpa se eu estou chovendo no molhado. Se o meu discurso para você está muito básico. Mas assim, eu estou me esforçando para sair daqui e você pensar assim: poxa, valeu a pena ter sentado e ter ouvido mais. Valeu a pena, eu consegui aprender alguma coisa. Nem que seja eu aprendi a palavra resiliência. Eu já sou e não sabia que chamava isso. Mas eu sei que vocês são extremamente especiais. Não é todo mundo que tem a estrutura, que tem a força para aguentar o que nós aguentamos.
Não é. Sabia? Tem gente que já descarrilhou na vida por menos. Mas muito menos. Porque perdeu emprego. Sabe aquela música assim, ó? Presta atenção, ó. Eu não canto bem. Mas só para você lembrar, ó. Não sei por que você se foi, tanta saudade eu vivi, e de tristeza vou viver, a solidão que minha porta bate. Lembra dessa música? E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. O autor dessa música, o nome dele é Edson Cordeiro. Eu vivo nessa sombra, se passado, e na parede do meu quarto ainda vejo seu retrato. Não quero ver para não pensar até em me mudar. Lugar qualquer que não exista, o pensamento é em você. E eu gostava tanto de você. E a gente pensa que o Edson Cordeiro fez essa música para uma mulher, para uma namorada. Não foi. Essa música foi feita para a filha dele, que faleceu num acidente. Vocês sabiam disso? Essa música foi feita, o autor fez para a filha dele. Porque se fosse feito por uma namorada, sinceramente falando, para mim esse problema era muito pequeno. Não menosprezando os amores. Muito pequeno. Ele fez essa música para a filha dele. Então eu não sei que estágio você está, mas eu sei de uma coisa: sua vida não acabou. Não acabou. Ainda dá, eu preciso, mesmo que você não concorde comigo, mesmo que você fique brava comigo, mesmo que você não aceite, eu entendo a sua dor, mas eu te digo, você ainda tem muita coisa boa para viver com as pessoas que estão do seu lado. Então assim, eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Então eu venho de depressão profunda, eu venho de uma perda. E deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quando eu apresentei a Ana Clara para vocês? Então, e assim, ó, ela conhece o conteúdo dessa conversa. A Ana Clara hoje é uma menina super resolvida. Hoje acontece menos. Mas quando ela era menorzinha, ela falava assim para mim: papai, hoje teve aquele passeio de bike na escola, sabe o que eu vi? Minha bicicleta está pequena para mim. Isso depois de ela ter perdido a mãe. Papai, compra uma bicicleta nova para mim? Gente, eu ia lá e comprava. Eu via que o pedido era justo, eu ia lá e comprava. Papai, tem uma cabaninha assim da Mônica, eu queria brincar com o quintal, compra para mim? Na data certa, no momento certo, eu ia lá e comprava. Papai, eu estou com vontade de comer o bolo de limão da padaria Estrela. Eu ia lá e comprava. Ela acordava de manhã e falava assim: papai, dá net. Comprava. Aí um dia ela falou assim para mim: papai, estou com saudade da minha mãe. Nessa hora, eu me sentia a pessoa mais inútil desse planeta. Porque eu não podia fazer. Mas na hora eu revertia, com muito esforço, abraçava: vamos junto. Vamos junto. Toma um banho, vamos sair, vamos andar de bike, vamos no parque, vamos. Eu não podia morrer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não podia morrer. Eu não podia cair numa depressão, porque ela só tem eu, ela não tem ela. Todo mundo à nossa volta cuida muito bem, mas a referência sou eu. Eu não podia me entregar. E eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando com muito amor para você hoje. Você não pode se entregar. Não pode. Porque as pessoas que estão do seu lado precisam de você. Precisam de você. Muito. E eu sei, e eu respeito, e eu também tenho meus momentos de dor. A gente tem os momentos de saudade. E a gente conversa. E a gente ama. E a gente caminha. Tem outra opção? A gente caminha.
tem 11 anos. Quantos anos tem seus filhos? Quantos anos você tem de casado? Você vai voltar para sua casa e você vai tomar a Deus que você tome algumas decisões de continuar o que está bem, de continuar caminhando bem, e aquilo que você não tem força para fazer, você vai pedir ajuda, mas você vai dar a volta por cima. Espero que eu tenha mudado. Zé, espero que eu não tenha gerado algum problema aqui para você hoje. Mas assim, aí hoje eu e a minha filha somos superação. Estamos tentando, estamos caminhando, e é isso que eu sugiro para todos aqueles que passam por essa dor, por essa dificuldade. Você não pode parar. Agora é o momento da gente se unir. Agora é o momento da família se unir, porque isso vai ajudar muita gente. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Não sei se eu decepcionei, mas assim, eu não quero me estender muito. Mas nós vamos sair daqui hoje falando assim: ó, Deus, me dá resiliência. Eu quero reverter, eu quero conseguir me alegrar de novo. Eu quero conseguir rir. Eu quero conseguir achar graça nas coisas de novo. Eu quero conseguir caminhar. Olha, eu conheço pessoas que voltaram a estudar. Eu conheço pessoas que voltaram a fazer projetos que já não faziam mais. E o meu desejo do fundo do coração, do meu coração para vocês, é que a gente consiga também. Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Nossa, né? Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Como eu falei no começo, eu espero que seja a primeira ou a família de muitas que possamos fazer, né? Um exemplo, uma lição de vida. Tenho certeza que ficou muita coisa boa no coração de cada um, né? Agora, nós temos aquele momentinho, tem uma mesa lá atrás, tem um salgadinho, um refrigerante,